Paz e bem, meus amigos, minhas amigas, bem-vindo de volta ao canal. Eu sou o Frater Oprisso e estou aqui para mostrar hoje mais um pouco daquilo que a gente acredita na doutrina do gnosticismo espiritualista de São Cipriano. Na verdade, esse vídeo, primeiro vamos falar da caridade. Pessoal, consto sempre na descrição dos vídeos os canais para doação ao Convento Cristo Redentor. Estamos precisando, as doações secaram muito, tá? E estamos precisando das doações. Esse vídeo de hoje é uma pergunta de um inscrito, que é até dúvida de pessoas bem chegadas a mim, como a minha esposa, por exemplo. E ontem mesmo eu estava ocupado ao explicar isso para ela, que a minha esposa é de uma inteligência, de uma sabedoria muito grande e está se desenvolvendo muito na área própria espiritual dela. Então me foi perguntado, olha, o purgatório parece muito com o umbral. Como você entende a diferença destes dois planos espirituais? Bom, pessoal, primeiro a gente precisa diferenciar e contextualizar cada um. O purgatório é uma doutrina da Igreja Católica, não é aceito pelos protestantes. E o umbral é uma teoria, é um plano espiritual da teoria kardecista e não é aceito pelas demais vertentes cristãs, católicas ou protestantes. O purgatório, na visão estritamente doutrinária católica, é um local para onde as pessoas que antes da morte se arrependeram de seus pecados e buscaram a reconciliação com Deus, elas vão para serem purgadas, para serem limpadas de pecados residuais não absolvidos na confissão ou na extrema-unção. Como esses pecados podem sobrar se a confissão ou se a extrema-unção liberam de todos os pecados, seria apenas para aquelas pessoas, por exemplo, que morreram buscando a caridade de Deus, mas não tiveram tempo de se confessar, ou não tiveram tempo de ter a extrema-unção, ou faltou algum dos dois sacramentos, aí realmente elas precisam passar para o purgatório. Aquela que não tiver pecado não passa pelo purgatório, mas quem não tem pecado são apenas aqueles que tiveram uma vida em santidade, tá? Os comuns passam pelo purgatório. Visão católica. O que seria umbral? Umbral, eu não sou kardecista e isso que eu vou falar é de estudo que eu fiz. Se tiver algum kardecista que siga o canal e eu estiver me equivocando, por favor, me corrija. O umbral é uma região de densas névoas, de pouca luz, onde os espíritos vagam depois de mortos. Espíritos em sofrimento constante, não um sofrimento a nível do purgatório, porque eu não falei, mas o sofrimento do purgatório é do mesmo teor, do mesmo nível do sofrimento do inferno. Só que o inferno é perpétuo, o purgatório tem prazo de terminar. No umbral, os espíritos sofrem com as memórias da sua vida, com aquilo que fizeram errado, com seus arrependimentos, com seus apegos, com os seus egoísmos, com os sentimentos negativos. No umbral, podem ter inclusive espíritos que se distorcem a sua forma de tantos sentimentos negativos que eles possuem em si. E o umbral é visitado constantemente pelos socorristas espirituais que levam essas almas para os
hospitais de tratamento, onde elas são curadas destes traumas e preparadas para uma nova encarnação. Então, como isto se diferencia na doutrina gnosticista espiritualista de São Cipriano? Bom, não vou entrar mais na qualidade das almas, porque tivemos um vídeo recente sobre isso. Nós acreditamos que as almas, ao morrer, elas vão sim para um local exatamente como um umbral. É um local muito próximo, é um plano espiritual muito próximo ao plano físico, tanto que os espíritos presentes nele conseguem se manifestar aqui no plano físico, dada a sua energia e capacidade. E aqueles que se arrependeram até no pós-mortem e aceitaram a reconciliação com Deus, vão para o purgatório serem purgados. Aqueles que ficam aprisionados por sentimentos, por vingança, por apego, por etc, 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 continuam vagando no umbral e eles são visitados constantemente pelos anjos da falange de São Miguel. Nós acreditamos nisso porque São Miguel é o condutor das almas e a sua falange visita constantemente essas almas em sofrimento para levar-lhe luz e para que elas tenham aceitação do purgatório, tá? No umbral também estão espíritos perigosos, de alta malevolência. Os espíritos demoníacos que nunca foram encarnados, que são os anjos caídos, também estão no umbral, neste momento, atuando sobre essas almas perdidas lá e sobre o plano físico. O que acontece? Pessoal, como eu falei no vídeo das almas, a presença de Deus e o paraíso, eles pertencem àqueles que já são santos, tá? Aos comuns, ainda não. Por quê? Porque ainda não atingiram a perfeição da santidade. Então, o que isso vai ocorrer? As almas precisam reencarnar, tá? No reencarne, existe uma memória que a alma tem consigo, mas que não é permitido que a nossa consciência acesse esta memória, tá? E por que ela tem então? Porque nós temos sempre um companheiro espiritual chamado anjo da guarda. O anjo da guarda, na nossa visão, é muito mais do que um protetor, mas ele é um guia completo. Ele vai te proteger e vai te guiar numa vida em que você seja menos pecador do que foi na anterior. E o que é isso? Ele não respeita o livre-arbítrio? Respeita. Só que ele te dá insights. É o que nós chamamos de intuições, tá? Quando você tem uma intuição, aí eu deveria fazer aquilo, aí eu não deveria fazer isso. Isso vai dar errado. Deveria fazer de outra forma. Quando você tem essas intuições, acreditamos que é o anjo da guarda te dando toques, te dando os toquezinhos do que é melhor para se fazer, para evitar o pecado e ter um melhor resultado, tá? Quanto mais estreita a nossa relação com o nosso anjo da guarda, mais forte é a nossa intuição, porque a nossa ligação com ele se torna mais estreita. Vou gravar um vídeo falando sobre o anjo da guarda. Aqui foi só um mais superficial, tá? Agora, existem, voltando ao purgatório e ao umbral, no umbral existem aquelas almas que estão convencidas da caridade de Deus, mas ainda não a aceitam. Não aceitam evoluir para o purgatório. Por quê? Porque elas possuem algum apego. Seja algum apego material, seja algum apego afetivo, seja apego familiar,
seja apego a sentimentos de ódio, vingança, sentimentos negativos, o que é muito ruim, mas ela deseja essa interação com o plano material que o umbral permite. Então, são aqueles famosos fantasmas ou almas penadas que a gente vê em locais abandonados, que a gente recebe no tabuleiro Ouija. Enfim, chega um momento que essas almas precisam progredir. Então, a encarnação é obrigatória. Então, os anjos vão até essa alma e dão a ela um ultimato. Você deseja a caridade de Deus no purgatório ou vai reencarnar? Se a alma não vai ao purgatório, ela reencarna, mesmo sem passar pelo purgatório. Aí nós vemos que são aqueles humanos com muitas dívidas de vidas passadas, que a gente acha nos oráculos. Ah, mas por que ele está tão entregue ao vício? Porque os obsessores chegam tanto perto dele? Porque nada na vida dele dá certo? Porque ele possui dívidas de vidas passadas. Ele possui pecados que ele não purificou. Ele possui apegos que ele não deixou. Então a vida para uma alma, a vida de uma pessoa que tem uma alma dessa, geralmente é uma vida muito difícil, de muito sofrimento, de muito vício, de muita coisa ruim para ela. Então existem pessoas capacitadas para fazer esse tratamento nas vidas passadas, que não é algo simples. Eu conheço muitas técnicas, conheço mesa radiônica, conheço reiki, conheço tudo. E falo, gente, para resolver de fato questões de alma de vida passada, só se resolve com o emprego de entidades espirituais. No caso do gnosticismo de São Cipriano, nós temos entidades especiais criadas através das nossas intenções, e nós temos também São Miguel Arcanjo e seus anjos, que podem fazer essa viagem temporal para resolver estas questões. Mas não é algo simples, não é algo fácil, mas é algo que existe. Então, às vezes, esse é o caminho para a resolução, e essa resolução abre portas para a evolução dessa alma. A reencarnação para nós é algo palpável e algo que existe, porque auxilia as almas a aceitar a caridade de Deus e a evoluir, tá? Então, bom, nesse vídeo nós já temos uma estratificação do plano espiritual, tá? Segundo o gnosticismo de São Cipriano. Podem haver outros degraus? Certamente, mas isso que eu vou escrever aqui é o básico. Vejam só, gente. Vou colocar essa daqui em vermelho.
Tem a canetinha vermelha. Coloquei até em vermelho ali. Vejam só, ali eu escrevi. Muito básico o que acreditamos. Plano material. Aí passamos para o plano espiritual. Que o primeiro é o umbral. Depois o purgatório. Depois a gente tem aqui o evento da reencarnação, que não é um plano espiritual em si, mas é o evento mais importante das almas, tá? Porque assim é permitido a evolução espiritual. E nós temos ali do purgatório para Deus, tá? Pode existir do plano espiritual para Deus ou paraíso? Pode, para aqueles que são santos, para aqueles que atingiram a santidade, tá? O que é o mínimo, como falei no vídeo das almas. Então nós temos plano material, umbral, purgatório. Do purgatório tem o evento da reencarnação, que volta ao plano material e segue tudo de volta. Quando a alma está extremamente evoluída e ela passa a última vez para o purgatório, ela vai para a presença de Deus, tá? Pessoal, para fechar o vídeo, eu deixo até uma reflexão. No juízo final, haverá o julgamento de todas as almas. O inferno será aberto, Satanás e seus anjos rebeldes serão os primeiros atirados no inferno, e lá pagarão por toda a vida. O próprio Jesus Cristo será o rei de toda essa situação. É complicado, né, falar que Jesus será o rei do inferno, mas ele que coordenará tudo isso, realmente. Isso é algo que eu também preciso romper. E no juízo final, aquelas almas separadas por Deus como dignas, que buscaram a sua caridade e a sua reconciliação, alcançarão ao paraíso. Até este tempo, as almas têm a chance de se purificar no purgatório, de reencarnar, levar uma vida menos pecadora, ser purificadas, reencarnar, levar uma vida ainda menos pecadora, até que ela leve uma vida em santidade. Então, isto para nós é o evoluir espiritual, é o evoluir das almas. Esse ciclo de plano material, umbral, purgatório, reencarnação é o que nos permite evoluir como almas e nos tornar dignos da presença de Deus. Pessoal, não estou aqui abordando o que tem em Bíblia, não estou abordando o que tem em doutrina, estou falando o que nós acreditamos no gnosticismo espiritual de São Cipriano, baseado em experiência de vida e em experiência de trabalho com o plano espiritual, que não é pouca, modéstia à parte. Já tenho mais de 20 anos que trabalho e estudo com os espíritos e planos espirituais. Então, pessoal, encerra assim o vídeo, ele já ficou extenso, tá? E espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida podem perguntar, a gente está aqui para poder responder. Por favor, deem um like, indiquem um vídeo, que isso ajuda o canal. Muito obrigado, um bom dia a todos, namastê, em nome de Patris et Filho et Spiritus Sancti.